o Senhor queira falar nessa noite e que venha de encontro aos nossos corações a tua palavra. Assim eu te peço, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Antes de adentrarmos na palavra de Deus, eu gostaria de fazer mais uma oração, mas uma oração diferente. O vaso de Deus orou pela minha vida, eu quero orar pela sua. Gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração, porque muitas vezes quando vamos ministrar a palavra de Deus, há pessoas que não recebem porque estão com o coração fechado. Mas essa noite você vai receber, porque o Deus que está do alto vai abrir o seu coração, o seu Santo Espírito sobre a sua vida. Oramos a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, eu te faço um pedido, que o Senhor venha tocar nos corações esta noite, que o Senhor venha com o teu Santo Espírito, meu Pai, que o Senhor venha com a sua delicadeza de sempre, que o Senhor venha envolver os corações esta noite, que os corações dos jovens, que os corações das crianças, que os corações dos mais velhos, venham entrar, Senhor Deus, a tua palavra suave, a tua palavra venha surgir efeito, meu Pai, que esta noite possamos ver a tua glória, o teu poder envolver o teu povo, em nome de Jesus, meu Pai. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém, irmãos? Agradeço a Deus por estar aqui para trazer a santa palavra de Deus. Agradeço a oportunidade que o pastor Renato nos dá para nos trazermos a palavra de Deus. Quero agradecer também a presença de todos que estão aqui para vir ouvir este jovem pregador. Eu sou jovem ainda, meus irmãos, tenho apenas 35 anos de idade. Sou um pouco judiado da vida, mas eu estou naquela palavra. Eu me renovo todos os dias na presença de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 30. Esperar que todos os irmãos achem. Se tiver alguém que não tem Bíblia, aquele que tem Bíblia se aproxima, para que todos leiam a palavra de Deus, para que todos saibam que não vem de mim, mas vem de Deus. Amém? Diz assim a palavra de Deus em Salmos 30: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, a cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei longe conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor, implorei, que provei converterás o meu sangue quando baixo a cova, ou vai-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim,
Se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Eu quero ministrar a palavra de Deus em cima de um tema: onde está o meu amigo? A palavra de Deus, ela nos faz menção acerca de um jovem chamado Davi. A história de Davi, meus irmãos, conta que era um menino ruivo. Outrora, meus irmãos, o povo, a família de Jessé, a casa de Jessé, quando a sua mãe estava esperando por este filho, houve, meus irmãos, uma grande espera. Era normal eles fazer uma festa à espera do filho que ia nascer. Reunia-se, meus irmãos, era costume do povo de Israel, eles reuniam os parentes, todos esperando o nascimento daquela criança, todos ansiosos para saber o que seria, se seria uma menina ou se seria um menino. Conta a história, meus irmãos, que estavam todos reunidos à espera do nascimento daquele menino ou daquela menina, porque eles não sabiam qual era o sexo. E diz a história, meus irmãos, que quando a parteira estava ali fazendo o parto, estavam todos reunidos esperando o momento do nascimento, e de repente nasce o menino. E quando nasce o menino, a parteira dá um grito, é um menino, há um grito de alegria naquele ambiente, há um grito, meus irmãos, de felicidade. Mas de repente a parteira, ela dá mais uma outra notícia: é um menino, mas ele é ruivo. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa, meus irmãos, que nascesse ruivo no meio do povo de Israel, em uma família, era uma pessoa, meus irmãos, que era rejeitada. O judeu, meus irmãos, o israelita, dizendo melhor, ele tinha esse preconceito. Ele tinha esse preconceito que quando nascesse um ruivo tem um cabelo com cor de chama de fogo, um cabelo avermelhado. Um ruivo, meus irmãos, ele é meio amarelado, ele é bem claro. E diz a história, meus irmãos, que Davi, ele cresceu no lar sendo rejeitado. Ele cresceu no lar, meus irmãos, vendo seus irmãos crescendo, tendo sonhos, tendo, meus irmãos, projetos de estar nas fileiras de Israel, projetos de pertencer ao exército de Israel, projetos, meus irmãos, de proteger a sua pátria. Davi não era por menos, ele também tinha essa ansiedade, ele também tinha esta vontade, mas dentro do exército de Israel havia preconceito também, não ia aceitar aquele menino que era ruivo. Cresceu este menino, meus irmãos, na lida do campo, cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto os outros, meus irmãos, cresciam na regalia, enquanto os outros, meus irmãos, cresciam, meus irmãos, com seus sonhos, mas os sonhos de Davi estavam todos enterrados. Os sonhos de Davi, na visão da sua família, nunca ia acontecer. Os sonhos de Davi, na visão da sua família, era algo que nunca seria alcançado, mas na visão do Deus celestial, era algo, meus irmãos, que já estava projetado no céu. O que eu te digo para ti esta noite, que
que esta noite Deus está projetando planos para você, e você vai sair daqui abençoado. Louvado seja o nome de Jesus. Davi, meus irmãos, foi criado cuidando das ovelhas do seu pai. Segundo a história, meus irmãos, ele tinha cerca de 15 a 17 anos de idade. Aquele menino, meus irmãos, ia para o campo cuidar das ovelhas do seu pai, e eu vejo um menino desprezado pela família, rejeitado por causa da sua cor, por causa de ter nascido ruivo. Eu vejo este menino no campo com uma harpa tocando, cantando e louvando, quando o seu coração, meus irmãos, estava entristecido. Eu vejo esse menino, meus irmãos, tendo seus projetos frustrados, mas mesmo assim louvando e buscando o Deus a qual ele havia aprendido. Eu vejo neste momento, meus irmãos, Deus levantando do trono e tocando sobre Davi, fazendo, meus irmãos, uma aliança com aquele menino, mas não era uma aliança comum, não era uma aliança simples, era algo, meus irmãos, sobrenatural. Deus agora estava chamando Davi de seu amigo, e Davi chamando Deus de seu amigo. Por isso a expressão que Deus, ele tem Davi segundo o seu coração. Tão tamanho era o amor que Deus tinha por Davi. Davi, meus irmãos amados, quando estava triste, para se alegrar, ele tocava a sua harpa, e o seu louvor chegava na presença de Deus. O que eu aprendo com Davi, meus irmãos, quando você estiver triste, quando você estiver na luta, quando você estiver na prova, quando todos olharem para você e dizer que não há solução, quando alguém te amaldiçoar, quando alguém dizer algo para você que vai entristecer o seu coração, Davi nos dá uma receita. Louve a Deus, busque a Deus, louve a Deus, o teu louvor vai chegar nas alturas, porque você é amigo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui, meus irmãos. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi, meus irmãos, ele tinha tudo para ser um menino revoltado. Davi, meus irmãos, ele podia, meus irmãos, simplesmente dizer para seu pai: eu não vou para o campo, não vou cuidar das ovelhas, manda meus outros irmãos que estão aí. Davi, meus irmãos, podia ter virado um salteador. Davi, meus irmãos, podia ter partido para um outro lado, mas não. Davi mesmo assim obedeceu a seu pai. Ele estava no campo fazendo a vontade do seu pai. Ele estava honrando o seu pai, ele estava honrando a sua mãe. Davi era obediente, meus irmãos, e esta característica toca no coração de Deus, porque Deus gosta de ver pessoas obedientes. Você chama Deus próximo de você quando você obedece, quando você honra, quando você tem zelo, quando você tem caráter. Louvado seja o nome de Jesus. Mas chega um certo tempo, meus irmãos, a intimidade de Davi, um moço entre 15 e 17 anos, cuidando das suas ovelhas do seu pai. De repente vem um leão. Escute bem. De repente vem um leão, e aquele menino, meus irmãos, com zelo, ele vai para salvar a ovelha do seu pai.
Ele pega o leão, meus irmãos, pela barba, ele conta essa história, e ele mata o leão. Imagine só um menino, um adolescente matando o leão. Só para você saber a magnitude disso, o sobrenatural disso. O leão, meus irmãos, é uma das feras mais temidas, para não dizer a mais temida da selva. O leão, meus irmãos, você pode feri-lo, mas ele não foge, ele luta até a morte. O leão, meus irmãos, é um animal selvagem, ágil, e naquela época, meus irmãos, era comum ter leões para aquelas redondezas. E Davi, meus irmãos, ele enfrentou aquele leão. Ele enfrentou, meus irmãos, porque ele devia obediência a seu pai. Ele estava ali cuidando das ovelhas para o seu pai. O que ele ia dizer em casa? Ele ia chegar para o seu pai e dizer: pai, está faltando ovelha. Mas por que, meu filho? O leão foi e matou. Mas você não estava cuidando. Davi enfrentou o leão, meus irmãos. Davi mostrou coragem. Mas ele enfrentou o leão porque ele conhecia o amigo que ele tinha. Ele sabia que não estava sozinho. Ele sabia, meus irmãos, que tinha alguém que ia pelejar por ele. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, a mensagem: nós vemos este mundo, meus irmãos, que está lá fora. Muitas pessoas falam que o dono deste mundo é Satanás. Eu discordo. Eu discordo quando as pessoas falam que o dono deste mundo é Satanás. O dono deste mundo é Deus, Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Mas por que, meu irmão? O dono deste mundo é Deus. Quem é que manda a chuva? É Satanás ou é Deus? Quem é que faz todo dia de manhã cedo o sol se pôr, o sol aparecer, e de tardezinho o sol se pôr? É Satanás ou é Deus? Quem é que faz as plantas crescerem? Quem é que faz a folha cair? É Satanás ou é Deus? O dono deste mundo é Deus, meus irmãos. Satanás só está aqui te medindo, porque ele já está condenado. Em breve vai descer para o inferno, porque lá vai ser o lugar dele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mas ele está aí, meus irmãos, lá fora, oprimindo, tentando roubar as ovelhas do Pai. E eu vejo este mundo, meus irmãos, oferecendo muitos manjares, principalmente para jovens. Eu vejo este mundo, meus irmãos, atacando, tentando tirar o jovem da presença de Deus. Mas eu tenho algo para dizer para você esta noite. Você tem um amigo que te dá força para vencer. Você tem um amigo que lhe dá força para dizer não e dizer: eu sirvo a um Deus que criou o céu e a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Davi também conta, meus irmãos, que não foi só o leão que se levantou. O urso também se levantou para tentar pegar a ovelha do seu pai. E Davi também enfrentou o urso. Um urso, para vocês terem uma ideia, com uma patada ele esmaga a cabeça de uma pessoa. O urso, meus irmãos, é um animal tão feroz quanto o leão. E é um animal, meus irmãos, que não teme o homem. O urso, meus irmãos, ele vê o homem e vai para cima, ele se avança. E era um animal também comum naquela época, pelas redondezas. Mas Davi não teve medo, não. Davi enfrentou o urso. Davi enfrentou o inimigo que vinha à sua frente.
porque ele conhecia o Deus que ele servia. Louvado seja o nome de Jesus. Você conhece o seu amigo? Você conhece Deus realmente? Ou você conheceu Deus só quando Ele foi apresentado, quando você aceitou Jesus? Deus, meus irmãos, Ele é muito mais do que você imagina. Eu conheci um jovem pastor de Gravataí. Esse jovem, ele ia todo dia de noite para a igreja, caminhava uma rua muito comprida para chegar até a igreja. E esse jovem, quando ele estava indo, ele passava por um viaduto e havia alguns marginais que estavam se drogando. E quando esse jovem passava, eles começavam a largar piadinha, a mexer com ele, mas ele saía louvando a Deus, cantando e bendizendo o nome do Senhor. Um dia, quando esse jovem voltou, meus irmãos, de um culto, aqueles rapazes que estavam ali se drogando falaram com ele: vamos assaltar esse moço, vamos ver se esse Deus que tanto ele vai buscar está com ele. E os jovens se levantaram e foram seguir aquele jovem. E ele dobra uma rua. Quando aqueles moços dobraram aquela rua, olharam para aquele jovem ser tirado do chão, o jovem ele voltou, meus irmãos, apavorado. Perguntou o que houve. Aqueles moços estavam em terra, meus irmãos, chorando. Eles disseram: nós íamos te assaltar, mas quando nós dobramos a rua, havia gigantes caminhando contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você busca, esse é o Deus que te livra. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não sofrerá mal nenhum. Louvado seja o nome de Jesus. É verdade, irmãos. É verdade. Mas, irmãos, é um testemunho de outra pessoa. Deixa eu contar um testemunho meu, então. Há cerca de alguns anos atrás, há um ano, para ser mais preciso, eu e minha esposa começamos a orar. E quando nós começamos a orar, o Espírito Santo Deus falou para mim assim: eis que estou mandando 2 varões na tua casa. E eu ouvi aquela voz, eu comecei a falar com Deus. Deus, onde é que eles estão? Abri meus olhos, me levantei, não enxergava nada. Aí dobrei meus joelhos de novo. E quando eu dobrei meus joelhos de novo, eu senti nas minhas costas alguém batendo-se. E quando eu recebi aquela batida das costas, aquela voz veio e disse: chegamos. Eu olhei para trás, não enxerguei nada. O Espírito Santo, Deus, fecha teus olhos, que isso é espiritual. E quando eu fechei meus olhos, eu enxergava 2 varões de fogo próximo de mim. E é um pensamento, meus irmãos, eu comecei a falar com Deus: Deus, isso não é loucura da minha cabeça, que o Senhor mostre para minha esposa também. A minha esposa de repente saltou, ela se levantou de pé e disse: eis que eu vejo 2 homens de fogo aqui dentro desse lugar. Uma glória começou a descer, irmãos. Nós sentimos a presença de Deus tremendamente, recebemos promessas de Deus. E quando nós se assentemos no sofá, olhávamos um para o outro, cheio da graça do Santo Espírito. A minha filha, meus irmãos, que nos acompanha, ela entrou para nos perguntar algo. Quando ela chegou, eu olhei para ela, eu vi uma pomba vindo voando, e eu disse para minha esposa: eis que estou enxergando uma pomba voando. E quando levantemos, aquela pomba veio e desceu sobre ela, ela caiu no chão e foi batizada com o Espírito Santo. A glória envolveu de novo, meus irmãos. O que eu aprendi: se você buscar o sobrenatural, você vai conhecer realmente o seu amigo que está do seu lado. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Sobrenatural acontece, meus irmãos,
Não limite o poder de Deus. Meu filho, quando nasceu, foi desenganado pela medicina. Eu e minha esposa passamos 3 dias orando feito loucos dentro de uma UTI neonatal. Nós colocávamos a mão em cima da incubadora, nós falávamos em língua estranha, as pessoas passavam por nós, faziam cara feia. Em 3 dias, meus irmãos, a doutora fez um exame e olhou e começou a chorar no hospital de Cachoeirinha, dizendo: o que é isso? O filho de vocês não tem mais nada. E veio uma enfermeira, pastor, e disse para nós assim: eu vou dar o nome de alguém, vocês oram? Eu disse: nós oramos. O nome que eu vou dar é da doutora, porque a doutora perdeu uma criança e não pode ter mais filho. Levamos o nome dela e começamos a orar. Hoje o filho dela está quase com a idade do meu filho, está com 4 anos de idade. Esse é o amigo fiel e verdadeiro que eu te apresento esta noite. Louvado seja o nome de Jesus. E esse amigo é fiel, meus irmãos. Davi, meus irmãos amados, ele estava fiel na presença de Deus. Esse menino, meus irmãos, ele foi chamado pelo rei para tocar harpa. E quando um crente é fiel, quando um crente está na presença de Deus, os demônios têm que bater em retirada. Quando um crente é fiel, meus irmãos, na presença de Deus, quando um crente sabe do amigo que está do seu lado, os demônios têm que bater em retirada, eles têm que cortar caminho. Uma palavra que você fale, meus irmãos, já faz o mundo espiritual se mover. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Saul era atormentado por um espírito maligno. E quando Davi tocava a sua harpa, aquele espírito, ele tinha que bater em retirada. Quando você louva, meus irmãos, coisas acontecem no sobrenatural. Basta você fazer isso com o coração. Davi, meus irmãos, certa feita, já com 17 anos, segundo os historiadores, ele foi levar mantimento para seus irmãos que estavam na guerra, e foi saber como é que estava a guerra, a mando do seu pai. E quando Davi chega, meus irmãos, havia um gigante que estava afrontando o povo de Israel. E Davi, meus irmãos, que já havia enfrentado um leão, já havia enfrentado um urso, e conhecia o Deus que ele servia, ele olhava para aquele exército que estava tremendo, que estava com medo. Eu creio que Davi pensava: cadê o Deus que eles servem? Cadê a fé do Deus que eles servem? Louvado seja o nome do Senhor. Esse menino com 17 anos de idade, ele chega para o rei e conta a história do leão e do urso. Disse: rei, deixa que eu vou enfrentar. Se vocês, em outras palavras, não conhecem o amigo que vocês têm, eu conheço o amigo que anda comigo. E Davi, meus irmãos, ele vai enfrentar o gigante. E quando ele vai enfrentar o gigante, ele vai à beira do ribeiro e pega 5 pedras. Davi, meus irmãos, não era bobo não. Davi era um menino muito inteligente. Davi pega 5 pedras, porque quando ele olha em cima da colina onde ele estava, quando ele olha o gigante Golias, ele enxerga mais 4 gigantes, que logo a gente, já com 80 e poucos anos, ele enfrenta esse gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele pega 5 pedras, meus irmãos, mas Davi não confiava em Deus, confiava. Por isso que ele pega só 5 pedras, porque ele sabia que ia derrubar um. Se os outros 4 se metessem a besta, e tinha mais uma pedra para cada um, ele sabia que o tiro ia ser certeiro, porque o Deus que estava com ele era seu amigo fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Você está entendendo o mistério? Agora Davi, meus irmãos, aquele menino,
gigante cai por terra, ele arranca a cabeça do gigante, para que o gigante não se levante mais. Agora aquele menino, meus irmãos, que estava com seus planos frutados, agora aquele menino, meus irmãos, que era desacreditado pelo seu pai, agora aquele menino ruivo, meus irmãos, que muitas pessoas olhavam para ele não dava nada, agora este menino era aclamado em Israel, agora aquele menino, meus irmãos, era um general do exército, até os seus irmãos, meus irmãos, tinham que se submeter à vontade de Davi. Sabe por que disso, meus irmãos? Porque um dia Samuel entrou na sua casa e passou-se todos os mancebos, e uma promessa foi feita sobre a vida de Davi, um óleo foi derramado sobre Davi. O que eu aprendo aqui, meus irmãos amados, que uma promessa foi feita sobre você, um óleo foi derramado sobre a sua cabeça. Que óleo é esse? É o Espírito Santo de Deus. Que promessa é essa? É a promessa feita na cruz do Calvário. A promessa, meus irmãos, Jesus já fez. Hoje você está aqui porque você é mais que vencedor. Quem crê nisso, tome posse dessa mensagem em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aquele menino com 17 anos de idade, preste bem atenção aqui, aquele menino com 17 anos de idade, segundo os historiadores, essa era a idade de Davi. Ele já havia enfrentado e matado um leão, um urso e agora um gigante. Agora estava à frente dos exércitos de Israel, ruivo, mas era ungido e amigo de Deus. Davi, meus irmãos, começou a tomar posse das promessas de Deus sobre a sua vida. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que quando tomamos posse das promessas de Deus em nossas vidas, ninguém pode nos parar. Quando tomamos posse das promessas de Deus em nossas vidas, leão e nem urso nem gigante pode nos parar. Eles podem ficar na nossa frente, se eles não saírem, nós vamos passar por cima. Louvado seja o nome de Jesus. Há 10 anos atrás, meus irmãos, eu estava na porta, levantava de manhã bem cedo, eu trabalhava à noite, de manhã cedo levantava e ia varrer a igreja. Em cima do púlpito, meus irmãos, tinha auxiliares, tinha diáconos, tinha pastores, tinha obreiros. O que eu mais ansiava, meus irmãos, eu ansiava isso. Eu chegava a decorar em casa versículos. Eu queria uma oportunidade para ler uma palavra introdutória, e não me dava oportunidade. Um certo dia, o Espírito Santo falou comigo: meu servo, continue na tua humildade, porque é isso que eu vou te levantar. Passou-se 3 meses, meus irmãos, 3 meses depois que Deus falou comigo. Eu, um porteiro, estava ministrando a palavra de Deus em Tramandaí, numa igreja. Havia 500 pessoas dentro da igreja. Eu tremia, pastor, mais que uma vara. Quando eu levantei, meus irmãos, o irmão ia orar pelo pregador. Eu comecei a tremer, me deu dor na barriga, me deu tudo que podia dar. E quando eu comecei a tremer, me deu um branco, pastor. E eu comecei a falar com Deus: mas Deus, tu me trouxe até aqui, o que eu vou te dizer? O Espírito Santo de Deus falou para mim: meu servo, tu não vai dizer nada, porque quem vai falar sou eu. Louvado seja o nome de Jesus. Eu peguei uma mensagem, meus irmãos,
Cantares de Salomão, que nem eu sei como eu preguei. Não me pergunte como eu preguei. Deus, meus irmãos, derramou uma glória tão grande sobre aquele lugar. As pessoas que não eram batizadas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu voltei para minha casa tão alegre, pastor, e achava, agora sim, agora ninguém me para, agora sim eu tenho a glória de Deus sobre a minha vida. Eu pensava assim, meus irmãos, eu vou pregar, as pessoas vão ser batizadas, o sobrenatural vai acontecer. Parei de estudar a Bíblia, pastor, não vou estar estudando a Bíblia mais. Irmãos, fiquei 1 ano sem pregar, estava eu na porta de novo. O homem, quando quer a glória para si, meus irmãos, Deus não levanta. Um certo dia, quando eu percebi, eu me mirei na presença de Deus, disse: Senhor, perdoa. Se o Senhor não pôr na minha vida, eu não sou nada. Agora, quando Deus é nossa vida, você é tudo. Tem crente que diz assim quando vai orar: Jesus, eu não sou nada, eu sou um miserável. Irmão, você está te amaldiçoando. Você não é um miserável, não. Você não é um nada, não. Porque você tem Jesus na sua vida. Você é miserável, você não é nada quando estava nas mãos de Satanás. Hoje você está na mão de Jeová. Hoje você é herdeiro de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Um dia Deus abriu a porta de novo, pastor, mas foi na casa de uma irmã, uma casa bem humilde. Era uma segunda-feira de tarde, ninguém quis ir. A irmã falou: irmãos, vamos fazer um culto lá em casa. Eu tenho mais umas 5, 6 irmãs, senhoras, que querem culto lá em casa, não pode vir na igreja. Rapidamente olharam para mim: Moisés, pode ir. Irmãos, eu peguei aquilo com uma alegria. Eu vou pregar a palavra de Deus. E fui. Na segunda-feira de tarde, calor, meus irmãos, tão forte. Mas eu gostava de andar de terno, pastor. Eu ansiava, um dia eu ser pastor. Eu andava de terno, gravata, todo mundo me olhando de cara feia na rua, um calorão suando. Mas eu fui fazer a obra de Deus. Falei: meus irmãos, preguei como se estivesse pregando para a multidão. Falava língua estranha, ministrava. Terminou, meus irmãos, aquele culto caseiro, eu e as 7 irmãs. De repente veio uma irmã com um menininho, ele tinha 8 anos de idade, chegou para mim me chamando de pastor, e eu alegre: pastor, esse menino aqui não fala. Deus, que ele nasceu, quando ele estava no ventre da mãe dele, a minha filha, que era a mãe do menino, ela dava soco na barriga, ela não queria esse menino. Ele nasceu e eu peguei ele para criar. Eu estou criando meu neto e ele não fala. Os médicos dizem que é um trauma que ele teve e que certamente ele não voltará a falar. Ele tem língua, tem cordas vocais, tem tudo, mas o trauma foi tão grande da rejeição que a mãe dele teve com ele, que o menino nasceu e não falava. Naquele momento, meus irmãos, eu cheguei próximo àquele menino. Eu não me exaltei, meus irmãos. Eu simplesmente fiz uma oração. Disse: Senhor, eu não posso nada, mas Tu podes tudo. Eu coloco esse menino na Tua presença. Eu repreendo toda a maldição da vida dele, toda a rejeição. Que esse menino, ele venha ser curado em nome de Jesus. Eu fiz só isso, meus irmãos. Não falei língua estranha, não fiz nenhum mistério, não sapateei, não gritei, não berrei. Fiz só isso e creio no Senhor meu Deus. Passou uma semana, meus irmãos, o pastor da igreja me chamou para pregar.
Irmão, tu vai pregar hoje. Depois que Deus amassou, depois que a humildade entrou no meu coração, Deus começou a abrir as portas. E quando eu subo no púlpito para pregar, está lá a irmã, sentada no banco com o menino. De repente a irmã levanta a mão: irmão, eu posso dar um testemunho? Eu disse: pode, irmão. Olhei para o pastor ficou meio assim e disse assim: pode, irmão, pode dar um testemunho. Aquela senhora subiu juntamente com o menino e contou a história do menino. Esse menino não falava. E quando esse irmão orou, eu estava indo embora para casa de mão dada com esse menino. E quando eu vou encaminhar com ele na rua, eu sempre pergunto para ele, sempre começo a conversar com ele para tentar incentivá-lo, mas ele nunca me respondeu nada. E naquele dia, naquela tarde, eu perguntei para ele: meu filho, o que tu achou do culto hoje? Ela diz que o menino olhou para ela e disse bem assim: Jesus. Feche teus olhos por 2 minutos. Senhor, meu Deus, meu Pai, vai tocando, meu Deus, vai tocando. Jesus, 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 este nome tem poder. Adore a Deus por alguns minutinhos. Adore este Jesus por alguns minutinhos. Adore este Jesus. Esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que transforma. Sinta a presença dele. Eu estou sentindo a sua graça descendo aqui neste lugar. Eu me emociono, meus irmãos, quando eu conto esse testemunho. Menino, a primeira palavra é Jesus. Depois daquilo, pastor, eu fiquei me abençoado. E para contar a maior bênção, eu virei pastor da igreja. Eu virei pastor, o pastor saiu, eu acabei virando pastor da igreja. O que é isso, meus irmãos? É projetos. As pessoas olham para você, muitos podem olhar e dizer que você não vai ser nada, que você não vai conseguir, que você não tem condições. Mas tem alguém lá do alto que é seu amigo, que está olhando para você dizendo: você vai conseguir, você tem condições, porque eu sou teu amigo. Louvado seja o nome de Jesus. Davi, meus irmãos, virou rei de Israel. Já vou terminar a mensagem. Davi virou rei de Israel, meus irmãos. Mas só o que aconteceu com Davi, preste atenção. Davi, quando ele virou rei de Israel, ele achou que não precisava mais de Deus. Davi, meus irmãos, esqueceu do seu amigo. Davi esqueceu daquele que levantou e colocou um projeto sobre a sua vida. Davi fez isso, meus irmãos. Era a época os reis saírem para a guerra, era a primavera, porque eles tinham esse costume naquela época. Eles não iam no inverno porque era muito frio, eles não iam no verão porque era muito quente. Então eles cuidavam, quando era a primavera, eles saíam para guerrear. E o rei, meus irmãos, é o ícone perante o seu povo, perante o seu exército. O exército, meus irmãos, quando ia para a batalha, eles olhavam para cima: está lá o rei, está lá o líder. Então eles tinham motivação. Imagina você vir nos cultos e o pastor não está no culto. Dia passa, 2 dias passa, 3º dia passa, você já começa: calma, o pastor não aparece mais. Eu já não tenho, mas não vou mais no culto. Eu não vou hoje porque o pastor não está no culto de hoje. Não é assim? Eu não vou no domingo, o pastor não vai no culto domingo, eu não vou. Era assim naquela época, meus irmãos.
O soldado, ele se motivava quando viu o rei. Quando viu o rei junto com ele, eles olhavam: o rei está me olhando, agora eu vou para a batalha. E Davi não foi. Davi não foi, meus irmãos, porque já havia esquecido do seu amigo. A Bíblia conta que ele cai em pecado com uma mulher. E quando, meus irmãos, antes do seu pecado vir à tona, Davi, ele tinha muitos amigos. Ele dava festa no seu palácio. Via muitas pessoas virem e batiam nas costas: rei Davi, o grande Davi. Quem é que não queria estar próximo de Davi? Davi era uma lenda viva, meus irmãos, naquela época. Os filisteus temiam a Davi. Davi, meus irmãos, era um popstar, era algo importante. Todo mundo queria estar próximo de Davi, todo mundo queria estar do lado de Davi. Mas só que aconteceu algo, meus irmãos. Davi, com tudo isso, com essa alegria, ele fala lá, meus irmãos, no Salmo 30, que ele achava que era o tal. Ele fala no Salmos 30 que ele achava que era o Senhor de tudo. Mas quando Davi caiu em pecado, seu pecado veio à tona e foi descoberto, todo mundo se afastou de Davi. Agora Davi era um pecador. Agora Davi, meus irmãos, era um amaldiçoado. Agora ninguém mais queria estar próximo de Davi. E ele escreve, meus irmãos, esses salmos chorando, segundo os historiadores. Ele cai numa enfermidade, meus irmãos, tão grande, uma opressão tão grande. Ninguém mais estava ao lado de Davi. Se coloca de pé. Ninguém mais queria ficar próximo de Davi. Todos haviam abandonado a Davi. Davi, meus irmãos, começa a chorar. Isso aí no conjunto, louvasse a Deus, contribuição do pastor. Davi, meus irmãos, começou a chorar. Preste bem atenção nesse mistério. Segundo conta a história, Davi começou a chorar. Ele tocava a harpa, ele louvava e não sentia Deus na sua vida. Está entendendo? O segundo coração de Deus, o amigo de Deus, aquele que havia derrubado um urso, derrubado um leão, derrubado um gigante, aquele, meus irmãos, que esteve à frente de batalhas e Deus havia dado os inimigos nas suas mãos, agora não sentia mais a presença de Deus. Todos tinham abandonado a Davi. Davi agora, meus irmãos, se perguntava: aonde está o meu amigo? Davi, meus irmãos, não conseguia encontrar Deus. Sabe o que Davi fez, meus irmãos? Davi se levantou do seu trono, olhou para o céu, olhou para ele, pegou a sua coroa e jogou no chão. Davi pegou as suas vestes, o seu casaco real, tirou do seu corpo e jogou no chão. Davi tirou suas sandálias reais e jogou no chão. Davi se despiu, meus irmãos, e se atirou no chão e começou a clamar. No momento que Davi fez isso, meus irmãos,
sobrenatural sobre a vida de Davi. Davi escreve, meus irmãos amados, nesse Salmos 30, que ele pegou as minhas angústias, as minhas tristezas e transformou um fogueto. Um fogueto, meus irmãos, é uma alegria sobrenatural. Um fogueto, meus irmãos, é algo quando você recebe, você pula, você salta, você ri, você chora, você fica com algo, meus irmãos, entrando dentro de você. Você sente aquela alegria, dá vontade de gritar. Isso é fogueto. Louvado seja o nome de Jesus. E esta noite eu te apresento este amigo. Quem sabe você não está sentindo mais a presença deste amigo. Hoje é noite de você, jovem, conhecer mais este amigo. Hoje é noite de você se aproximar mais deste amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse casal que está aqui, isso, irmão, vem cá, os dois passando aqui à frente. Esse jovem que eu estou esse cara, fica aqui à frente, vem. Esse amigo está aqui, meus irmãos. Mas pastor, eu não senti ele ainda. Você vai sentir. O teu coração faz que nem Davi. Olha para dentro de si, olha para suas vestes e diz para Deus: Deus, eu ainda não te senti. Se eu tenho que descer, se eu tenho que me humilhar, então eu quero te sentir. Tu viu aquela irmã que está lá atrás? A irmã está com as mãos cruzadas assim, vem cá aqui na frente, por favor. Isso, irmão, está aqui à frente. Alabaxanda, alabacanda, alabaxanda, alabaçurianda, alabacanda, alabaxanda, alabacanda. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu Senhor. Alabaçuria, alabaxanda, alabacanda. Urimanavia sou. De candarabachanda rabacai, alabiaçou de andarabachanda rabacai, uribequeto rabacachanda rabacanda rabachai, urimanai baixei que lebiaçou de andarabacai, uribacai estudiando rabachanda rabacanda. Eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Alabachanda rabacanda rabaçou. Outrora vossos projetos foram arruinados, mas eu vos digo, meus filhos, um tempo novo chegou sobre vossas vidas. Estou reescrevendo os vossos projetos, porque agora vós estão na minha presença. Preparai-vos para o que está chegando sobre vós. Porque eu estou assinando embaixo. Vocês podem até pensar, mas como se não vamos ter condições? Eu vos digo, diz o Senhor, estou abrindo a porta ainda nesta semana. Porque eu sou vosso Deus, eu sou vosso Pai, e vos chamei para uma grande obra, assim diz o Senhor Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos por uns minutinhos. Sinta Deus aí. Alabaçuia, alabacai, urebaxei, que leve a sua. Uriai, malabia, surianda, alabacanda, alabaxai. Urequeto, rabacachanda, alabacanda, alabaxai. Filha minha, amando de aviaxai.
vem aqui dizendo: Senhor, obrigado, tu tem me abençoado. Filha, é só o começo. Alabaxei, que neve a câmara. É só o começo, minha filha. Alabaxandarabacandarai, porque eu estou preparando uma mesa farta para ti. Alabaxandarabacandarabachai, mas preste atenção, diz o Senhor. Alabaxandarabacandarai, a minha palavra tu vai manejar. Alabaxandarabacai, porque vou te levantar no ministério da palavra. Alabaçuriandarabacai, porque tu tens no teu coração um desejo de ministrar. Alabaxandarabacai, eu te digo, filha, eu vou te capacitar. Alabaçuriandarabacai, e da tua boca vai sair fogo vindo do céu altíssimo, diz o Senhor meu Deus. Convido você que quer conhecer mais um pouco desse amigo a passar aqui à frente. Eu convido você que quer sentir a presença de Deus, mas venha já clamando, louvando o nome do Senhor. Alabaçuriandarabachei, oidequei coriandarabiachandarabacai, oribagachandarabiaçuriandarabacandarabaçou, oriandarabachandarabacandarabaxandarai. Meu filho, alabaçuriandarabachandarabacai, a partir de hoje vai cessar os manchar. Alabaxandarabacandarabakai, porque a partir de hoje eu vou te transformar, diz o Senhor. Alabaxandarabacai, tu vais sair daqui, diz o Senhor Jesus, uma nova criatura. Alabaxandarabacai, porque eu sou teu Deus. Alabaxandarai, estou tirando do teu coração, alabaxandarai, todo o vazio e colocando a minha presença. Alabaxandarabacai, estou tirando toda a opressão. Alabaxandarabacai, e colocando o meu Santo Espírito. Alabaxandarabacai, porque eu sou teu Deus e tenho promessas sobre ti. E ainda antes que se feche este ano, tu vais estar ministrando a minha palavra, diz o Senhor teu Deus. Alabaxandarabacai, alabaxandarabacai, feche seus olhos, feche seus olhos. Essas moças que levantam a mão para o alto assim, todas as moças, ai, baixei, que neve assou, uribacaxandarabacai. Hoje eu, diz o Senhor, alabaxandarabacandarabakai, estou colocando em vossas mãos, alabaxandarabacandarabai, um presente a cada uma. Alabaxandarabacai, porque cada uma tem me pedido algo diferente, diz o Senhor. Alabaxandarabacai, feche sua mão e receba, 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 receba agora, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento, Senhor Deus, este povo na tua presença. Eu te apresento por cada um, Senhor. Vem cá, cuida de mim. O Senhor teu Deus diz assim: o Senhor, eu tenho escutado teus pensamentos e as tuas orações.
Eu, o Senhor Deus, tenho escutado quando tu falas comigo no teu trabalho. Tenho escutado, diz o Senhor, quando tu fala e diz assim: meu Deus, tu me chamou para uma obra. Eu estou aqui neste lugar trabalhando. Eu louvo a ti por isso. Mas, Senhor, há uma promessa na minha vida que tu já me fizeste. E tu me abençoar e eu poder fazer a tua obra, e eu poder me dedicar à tua obra em tempo inteiro. O Senhor está me dizendo agora, eis que está chegando o tempo, meu servo. Está chegando um tempo que eu vou te abençoar. E aonde tu está, eu vou te tirar. Eu vou te tirar para que tu faça a minha obra. E te digo, tu vai ser abençoado como tu nunca foi. Porque o teu coração tem sido aprovado por mim todos os dias. Porque eu vejo o teu amor, diz o Senhor. Diz mais do Espírito Santo de Deus: antes que feche este ano, tu vai conquistar esse projeto a qual tu tem colocado na presença de Deus. Deus diz que antes que feche esse final de ano, tu vai conquistar o projeto que tu fez. Esse projeto que tu fez, eu vou ter que trabalhar bastante para isso. Não sei de onde eu vou tirar dinheiro para isso. Deus diz para ti: antes que feche esse ano, tu vai testemunhar e dizer: esse é o Deus que eu sirvo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, começa a tocar agora, meu Pai, a tua unção, o teu Santo Espírito, meu Pai, vai tocando sobre estes jovens agora, meu Pai, vai tocando, meu Pai, que eles venham sentir a tua presença, vai tocando, meu Pai, vai enchendo o presente, meu Pai, vai tocando sobre os músicos, meu Pai, que a tua graça, com a tua unção, vai tocando sobre a tua igreja, em nome de Jesus, recebe a presença de Deus. Pai amado, se porventura alguém estiver enfermo aqui, Senhor Deus, vai sair daqui curado. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, volte seu lugar contigo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. O Senhor falou neste lugar, aleluia. Quando sentir a presença do Senhor neste lugar esta noite, aleluia. Aleluia. Quero agradecer ao servo de Deus por ministrar a palavra esta noite, em nome de Jesus. Quantos querem que o irmão volte novamente? Você está feito, irmão. Glória a Deus. Também a gente vai para agora nosso filme, né, que a gente vai estar passando.
Aleluia. O caminho para a eternidade é o nome do nosso filme. Aleluia. Com a indicação da irmã Renata, ela disse que é uma benção. Eu não olhei ainda, mas ela disse que é uma benção. Também amanhã, nosso culto da família vai estar ministrando a palavra com o irmão Patrick e vai estar louvando o Senhor, uma irmã, né? Convidado de fora, vai estar louvando amanhã o nome do Senhor. Então, aqueles que quiserem participar com nós também do filme dos irmãos, estão convidados. E os jovens estão convocados, todos. A gente quer que todos fiquem. A gente preparou ali um chocolate quente, um roladinho para nós ali, amém? Vamos estar então orando, despedindo um pouco. Aleluia. Eu quero agradecer, irmãos, pela presença do pastor Moisés. Deus te abençoe, bem-vindo, obrigado pela tua presença, pela palavra que você estou aqui. E também convido todos para meia-noite, um grande culto, está uma cantora abençoada. Eu me esqueci o nome, a Daiane estará conosco aqui. Tem um louvor abençoado, nós vamos a ela, eu sei, tem uma voz linda e abençoada, ungida por Deus. Está o Patrick também ministrando. Então convidamos vocês, não chegam atrasados no culto, irmãos. Nosso culto começa às 19 horas e 30 minutos. Por gentileza, chegue antes. Chegue 15 minutos antes, dobra o joelho e orar. Para ter um culto abençoado. Às vezes você não ora, você murmura e não ora. Então é importante você estar aqui às 7 horas, às 7h15, para estar na presença de Deus. É o meu anúncio esta noite. Amém. Aleluia. Também eu quero agradecer, né? O pastor lançou aqui um desafio na quinta-feira, a consagração lá na Britânia hoje de manhã. Quero agradecer o Igor, que foi lá hoje comigo, foi uma benção. Amém? Quero te agradecer. E também vamos estar orando já, amém? Amanhã tem a reunião com a banda às 4 horas da tarde, amém? Todos estão convocados. Vai estar o pastor também nessa reunião, amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por todas as maravilhas que o Senhor fez no nosso meio nesta noite, Pai. Agora, Senhor, despede, Pai querido, a cada um, Pai, com a tua presença até os seus lares, Pai, em nome de Jesus. Amém.